Dúvidas, medo e incerteza são questões constantes na vida de todas as pessoas. Em relação à escolha de uma carreira ou profissão, não é diferente, principalmente por conta das pressões externas, como da família, amigos e professores. Algumas pessoas têm uma vocação clara e fica fácil decidir, mas há pessoas que se sentem perdidas quando estão prestes a escolher e muitas vezes também passam pela fase das dúvidas depois que a escolha já foi feita. Mas o que fazer no momento da escolha para evitar um atraso ou arrependimento? Sobre este assunto, nós vamos falar aqui com a psicóloga e mestre em educação, Rafaela Brissac, e também com a psicóloga clínica Carmen Toledo Mitri. Boa noite, obrigado pela presença de vocês aqui no Ação Nacional. Boa noite. Boa noite, obrigada a vocês pelo convite. Bom, um assunto que nós vamos falar um pouquinho sobre profissões, né, e também tentar ajudar aqui os telespectadores, né, as pessoas que estão aí procurando uma carreira, né, na vida, uma profissão, e também os pais, né, que acabam aí tendo que assumir esse papel junto com os filhos, de orientar e saber como conduzi-los nesse momento aí de decisão, né, do seu filho para o futuro dele, com certeza. Eu gostaria de primeiro, bom, podemos começar com a Rafaela, né, como que as pessoas devem avaliar primeiramente aí essa questão de profissões? Como eu devo escolher a minha profissão? Eu tenho um jeito, existe uma regra, não existe uma regra, como é que é isso? Bom, infelizmente é a minoria que já desde pequenininho tem uma profissão certa a seguir, né? Às vezes a gente escuta a criança falando desde pequeno que quer ser médico, ela chega na adolescência e efetiva essa escolha e acaba indo realmente para a área da medicina. Mas a maioria das pessoas, e a maioria dos jovens, eles se deparam com um momento de muita indecisão, em virtude principalmente de uma fase infantil de não fazer muitas escolhas. Os pais escolhem muito para os filhos, a vida inteira, né? E isso tem se estendido cada vez mais. Quando o jovem chega com 17 anos, ele é obrigado a escolher a futura profissão, o que ele vai fazer o resto da vida. Não existe uma receita de bolo para isso, né? E como a gente vive numa época onde as coisas são muito... A partir de um clique você tem a resposta, são muito rápidas, o ritmo é diferente. Os jovens também esperam que essa decisão venha como uma mágica, né? Muitas vezes no consultório eles chegam imaginando que a gente tem uma bola de cristal, que a gente possa dizer para eles o que eles vão fazer e no que eles vão ter sucesso, ser felizes. A profissão vem carregada de muitas expectativas, principalmente de felicidade. Então, assim, é um processo bastante complexo a escolha da profissão. Não é algo simples de ser feito, não é algo tranquilo. Envolve aí o papel dos pais, o papel da orientadora, o papel da escola e a própria responsabilidade do jovem mesmo de se deparar com essa tarefa e poder enfrentá-la da melhor maneira possível. Carmen, você também acha que é mais ou menos por essa linha que segue? Por exemplo, o jovem, que a Rafaela estava falando agora, né, ele tem essa constância, ele é assim, é aquela coisa imediata, né? Ainda mais hoje, né, com essa tecnologia, tudo tem aquela ansiedade de querer, né, tudo rápido, tudo temos que resolver a situação, como se ele clicasse ali no joguinho dele, que ele fica ali, né, no seu tablet, enfim, bom, resolvi a situação, é essa, vamos passar para o próximo jogo. E, na verdade, ele acaba se deparando com uma coisa que é decisão do futuro dele. É complicado. O jovem, além de ser imediatista, ele busca sempre uma satisfação, né? Então, ele pensa, vou ser muito feliz fazendo isso, ou isso é legal. E os pais, por sua vez, estão preocupados com a carreira, com a parte financeira, se ele vai ganhar dinheiro com aquela profissão ou não. Por exemplo, se o pai é dentista, já tem um consultório que funciona há 20, 30 anos, então ele imagina, posso passar todos os meus pacientes para o meu filho, ele não vai enfrentar as dificuldades que eu enfrentei, né? E o jovem fica naquela dúvida, faço o que meu pai está falando ou faço o que eu tenho vontade, né? Assim, e os jovens têm o sonho deles também, mas muitas vezes eles ficam pressionados pelos pais e acabam seguindo o que os pais gostariam. Aí uma pergunta interessante que eu quero jogar aqui para as duas. Essa questão da influência dos pais. Até que ponto um pai pode ou deve influenciar ou não deve influenciar na decisão dos filhos? Porque assim, o pai ele está ali tentando orientar o melhor possível, mas se o filho optou por aquela profissão, como é que fica essa situação? Existe a questão financeira também, como você falou. Olha, essa profissão aqui está em baixa hoje no mercado. Não vai te trazer futuro, meu filho.
né? E aí, mas eu gosto, eu amo fazer isso. E o que eu vou fazer? Eu vejo muito o lado dos pais nisso, né? Porque assim, eu como tenho 4 filhos, sempre falo em casa, falo, vocês vão ter que ganhar dinheiro, porque um dia eu quero poder morrer em paz, né? Porque se eu souber que ainda tem gente dependendo de mim ou precisando de mim para sobreviver, fica difícil, né? Você vai ficando mais velho e tem a sensação que você não pode nem ter paz, porque você precisa sustentar o filho. Agora, fazer o que não tem vocação por isso também é um absurdo, porque a pessoa não se daria bem na profissão. Então, eu acho que tem que ser pesado os dois lados e os pais podem dizer, olha, eu percebo em você um jeito para tal coisa, ou para isso, ou para aquilo, mas não, vai fazer isso e acabou. Não assim, né? Pode dar uns toques do que ele sente daquele filho, o que ele entende que aquele filho gostaria de fazer. Porque o adolescente também não tem pleno conhecimento dele mesmo, né? Ele fica confuso. Então, às vezes, o pai ou a mãe falando é uma coisa que ele nunca pensou. Então, ajuda ele a pensar a respeito. O adolescente está descobrindo o mundo também. Né? Então, ele nem conhece, às vezes, todas as profissões, né? Outra coisa que ajuda muito é as faculdades têm livros dizendo as matérias que tem em cada curso, né? A Unicamp tem isso, por exemplo. Então, se você falar, eu faço ciência da computação ou engenharia da computação, é muito parecido, né? Então, como você vai... Nem a gente não sabe responder para o filho qual que é a diferença. Então, aí você pega o livro da Unicamp, tem os 5 anos, o que ele vai aprender em cada ano, porque aí a pessoa pode falar, isso eu gosto de aprender, isso eu não gosto, isso eu quero, isso eu não quero, para ajudar na escolha. Porque hoje em dia tem muita profissão, né? E também tem bastante orientações na internet que você pode pesquisar e saber a diferença Sim. de uma profissão para outra. Bom, Rafaela, e o que é mais importante nessa questão que a gente está abordando aqui, então? É a parte vocacional, a parte financeira? Como é que fica nessa situação? Essa é a pergunta de todos, né? Eu faço o que eu gosto ou eu faço o que dá dinheiro? Né? Como se as coisas estivessem muito separadas. E, na verdade, não estão, né? Eu trabalho muito com a questão da motivação. A motivação é o que faz você acordar todos os dias e passar 8 horas trabalhando com aquela atividade. É o quanto eu gosto daquela atividade para passar o dia inteiro fazendo aquela atividade e me sentindo bem com aquilo. Né? Quando a gente tem uma motivação num grau alto, dificilmente eu não vou alcançar o sucesso naquela profissão. Por mais que às vezes o mercado esteja defasado, por mais que a profissão não seja a mais bem vista pela família, né? Eu conheço casos de alunos que às vezes vão fazer artes cênicas contra a vontade de todo mundo, né? E acham dentro das artes cênicas uma maneira de extrair o retorno financeiro. Né? Eu tive um caso de um aluno que fez artes cênicas e conseguiu depois trabalhar como vitrinista. Então ele faz 10 vitrines e ganha mais que um engenheiro ganha. Então também essas comparações são meio equivocadas. É complicado a gente trabalhar sem estar bem com a nossa atividade. Provavelmente você vai parar. Você vai abandonar a profissão, você vai ver engenheiros que abandonam a profissão, você vai ver enfermeiras que abandonam a profissão, porque não tem essa motivação. Então é complicado a gente optar só pelo que dá dinheiro, como também é complicado a gente optar só pelo que a gente gosta. É sempre bom a gente ter em mente que as duas coisas têm que casar. Eu tenho que conseguir fazer uma coisa que eu gosto, mas que ao mesmo tempo me traga um retorno financeiro que eu espero. Né? A gente trabalha sempre com a escolha consciente. Então, o jovem, muitas vezes, mas eu quero fazer moda, então vamos ver o mercado, como é. Qual que é o salário inicial de quem faz moda? Né? Quantos que fazem moda conseguem chegar a um salário X, que é o salário que você estabeleceu, que você quer para você? Então, a gente tem dado de realidade, a gente tem estatística para dizer isso. Se a pessoa faz essa escolha mesmo assim, significa que o jovem está disposto a enfrentar essas barreiras e se colocar à prova. Então, essa escolha consciente é que a gente trabalha no consultório pensando que essa é a melhor escolha, é a escolha possível naquele momento. É ruim quando a pessoa vai imaginando uma coisa que ela tinha condições de saber antes que já não era desse jeito, mas ela não sabia. Ela foi meio no escuro, e aí ela chega lá e se depara com uma realidade que ela não imaginava. Então, a todo momento na orientação, a gente vai trabalhar com dados de realidade para ela ir sabendo. Então, eu tenho uma orientanda que foi para artes visuais. Ela sabe que é um mercado difícil. Ela sabe que é um mercado que ainda não está muito consolidado, são cursos novos. Então, ela vai se deparar com uma realidade lá na frente complicada. Mas mesmo sabendo disso, ela quer enfrentar esse desafio.
Então, de que adianta também essa pessoa ir fazer uma engenharia ou ir fazer um curso de direito, que teoricamente são cursos mais bem remunerados, de mais fácil acesso ao mercado de trabalho, se ela não vai ter satisfação nenhuma naquela atividade? Aí a gente vai ter os profissionais mal resolvidos que a gente encontra por aí, né? São pessoas que estão ali, mas não querem estar ali. Então, você vai encontrar enfermeiras mal-humoradas, médicos que atendem e nem olham para você, não é verdade? Verdade. Então, a gente vai encontrar até vendedor, né? Isso é Vendedor verdade. que está lá vendendo, mas não quer vender, nunca quis vender e está lá, tem que ser vendedor. Então, assim, é uma ilusão você achar que só o retorno financeiro vai te dar essa ascensão. Não vai te dar, né? E até um conceito que é bem atual, quando a gente fala de sucesso, há um tempo atrás a gente sempre falava de sucesso como ter dinheiro. Hoje em dia a gente sabe que o sucesso profissional está muito mais atrelado a um sucesso psicológico, que é onde eu consigo ter o dinheiro que me satisfaz. Então, eu não quero ter dinheiro para ter um iate, mas eu quero ter dinheiro para viajar uma vez por ano, né? E eu consigo também me sentir bem, então me sinto feliz. Porque a gente percebe também em algumas pesquisas que mesmo as pessoas que têm muito dinheiro também não estão satisfeitas. Então, não é bem regra que só o retorno financeiro vai me trazer essa satisfação, né? Então, é um casamento difícil. Por isso que, às vezes, é difícil fazer esse casamento sozinho, né? Os pais, eles influenciam a todo momento, né? Às vezes, chega um pai no consultório e fala assim, eu quero que ele seja feliz, eu não vou dizer nada para ele. Eu já falei, disse, ele né? pode fazer o que ele quiser. Mas ele não vai ser professor. Ele pode fazer o que ele quiser. Já teve uma que falou assim, só não quero que seja professor. Mas ele pode fazer o que ele quiser. Então, assim, na verdade, o tempo todo a gente está influenciando, né? E eu digo para os pais que é melhor que eles sejam transparentes com os filhos e digam, olha, para mim, você leva, como a Carmen falou, você leva jeito mais para essa área, eu vejo em você que você gosta de animal, talvez você seria um bom veterinário. É mais saudável para o filho que ele tenha essa referência e ele pode concordar ou não com o pai e com a mãe, do que simplesmente ficar num vazio, tipo, meu pai e minha mãe não me falam nada, eu não sei o que pensar. Porque a todo momento, desde pequenininho, os pais sempre falaram tudo. Aí, de repente, agora eles se trancam no armário e não falam mais nada para o filho. O filho fica muito angustiado, né? Os adolescentes se sentem extremamente perdidos com essa falta de posicionamento dos pais, né? Os pais precisam se posicionar. Dizer o que eu acho para o meu filho não significa que ele vai fazer aquilo. Significa que eu estou dando para ele a minha opinião, estou dizendo como que eu me sinto em relação à profissão dele, né? É uma confusão que existe, de achar que eu dizer isso para ele, eu vou estar obrigando ele a fazer, como a Carmen falou, não é assim. De jeito nenhum. Né? Então, acho que às vezes é uma dúvida muito frequente, todos os pais chegam no consultório e falam isso. Né? Tipo, eu não quero influenciar, você já influencia. Então, é melhor que seja o mais verdadeiro possível essa influência, do que simplesmente você deixar seu filho solto justamente agora, onde ele está mais precisando de vocês. É isso mesmo, Carmen. Eu acho que os pais é um reflexo para os filhos. E também é uma ilusão, espelho. né? Que o filho está grande, porque assim, de tamanho até é grande, né? Já está do tamanho dos pais, mas não necessariamente ele tem tudo formado, sabe o que ele quer, o que ele gostaria de trabalhar. É claro que não dá para saber. É uma insegurança e a escolha é muito difícil mesmo. Então, eu concordo com ela. Eu acho que nessa hora o pai não deve abandonar o filho, né? Aliás, acho que não deve abandonar em hora nenhuma, né? Porque assim, mesmo para estudar para o vestibular, são várias horas por dia, né? Se você se dedica assim, você vai em churrasco, em festa a cada 5 minutos e deixa o coitado do filho lá sozinho, porque tem que estudar 8 horas por dia, não é legal, né? Assim, é como o filho fazer regime e a mãe ficar comendo chocolate do lado, né? Assim, são coisas que os pais têm que apoiar e é gostoso a gente passar por essa fase de estudar para o vestibular, de ter orgulho de ver que o filho entrou numa universidade boa, né? E o filho sempre vai pedir ajuda do pai, desde que não seja uma imposição, né? Se o pai conseguir falar de uma forma acertada, conversar, né? Isso é um diálogo, não uma ordem, né? Vá fazer aquilo. Vai ser muito bem aceito, porque o pai também está vendo as características dele durante a vida inteira. E está observando mais do que a criança se observa, né? Bom, esse é o Programação Nacional. Nós estamos falando hoje sobre profissões, né? Se você quiser mandar um e-mail para nós, enviando sua sugestão, é açãonacional@rs21.com.br. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos logo mais. Fique ligado.